Irmãos queridos, sejam todos bem-vindos então a esse momento. A Andréia anunciou palavras lindas ou palavras bonitas, mas hoje nós falaremos de algo bastante sério e talvez não tão bonito. Mas começamos primeiramente com uma reflexão. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a qual Kardec indaga o Espírito Verdade, vocês lembram qual é? Que é Deus? Que é Deus? Vocês conseguiriam me responder? Que é você? É você uma vida? É você um espírito? É você uma história? É você uma experiência? É produto químico? É um resultado de uma cruza genética? Que é você? Talvez a gente se arrisque a responder: quem seja eu? Eu falarei do César. Mas talvez eu não fale do João que eu já tenha sido, da Maria que eu já tenha sido, do Carlos, do Peter e de outras tantas existências pretéritas. Quem sou eu hoje? Quanto sou eu? Quanto é você? Que capacidades você tem? Qual o tamanho da tua resistência? Qual o tamanho da tua fé? Qual o tamanho, qual a extensão do teu amor? Qual o alcance que ele tem? Que milagres ele pode ou poderá fazer, ou já pôde e fez, mesmo para este quem, que sou eu hoje, que é você hoje. E até quando você é? Até quando e até quanto resiste a tua fé? Até quando e até quanto se sobressai o amor em ti? Se expressa, resiste, enfrenta, encara, cai, levanta. O Oliver nos falava semana passada, quem esteve aqui vai lembrar, sobre amai os vossos inimigos, mas ele falou com muita ênfase: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Vocês lembram quem esteve aqui? Reconcilia-te com os teus inimigos enquanto caminhas com ele. Ora, um espírita dirá: mas eu tenho a eternidade pela frente. Se não deu certo nessa, na próxima a gente se encontra. Infalivelmente a gente se encontra. Inegavelmente a gente se reúne de novo. Porque os laços, tanto de amor quanto de ódio, nos prendem naturalmente e não por um castigo divino. É uma reação de todas as ações que a gente teve na vida, o que a gente tem no agora. Quem sou eu? Quem sou eu? Até quando sou eu? Até quando eu sou assim? E o que te trouxe até aqui hoje? Alguém se arrisca a dizer? A necessidade de um passe?
a busca por uma palavra, a confirmação da tua fé. O que te trouxe até aqui? O que você trouxe até aqui? Quando perguntamos quem é você, o que te trouxe para essa vida, é preciso que a gente pense, que a gente sinta, que a gente explore o nosso eu, criatura maior criada por Deus, o nosso próximo, mais próximo de nós, somos nós mesmos. É preciso que nos conheçamos a fundo, com coragem, com alegria, com amor. Porque entendendo o que nós trouxemos para cá, o que nós trouxemos da vida do João, da Maria, do Alencar, do José, que eu tenha sido no passado, eu vou entender o que eu quero ser, o que eu poderei ser amanhã. E tanta vez eu vou encontrar o Oliver, eu vou encontrar a Deise, eu vou encontrar a Joyce, a Luciane, vou encontrar muitos no meu caminho que deverão me dizer exatamente o porquê que estamos ligados. Por amor ou por ódio? Por resgate? E resgate é essa oportunidade sagrada que Deus nos permite, né? Que a gente reaprenda. Vocês lembram da tsunami, da grande tsunami que dizimou mais de 300 mil pessoas? É impossível não lembrar naquilo, né? Mas jaz aí quantos anos, Oliver? 15 anos? 20 anos? Ninguém aqui passou pela Primeira ou pela Segunda Guerra. Mas foram momentos terríveis também. Terríveis. Mas a gente pode falar aqui de Mariana. Vocês lembram da catástrofe de Mariana? Há pouco tempo. Vocês lembram de Brumadinho? Proporções similares. Tragédia. A própria Covid que veio, que nos assustou, que levou muitas vidas, mas que hoje parece já não nos assustar mais. A guerra na Palestina, por estar do outro lado do oceano, pode até chamar a nossa atenção, mas não nos comove tanto quanto a tragédia do outro lado da fronteira do estado, no Rio Grande do Sul. Pensar, sentir, pensar no que se sente, é uma busca pelo autodescobrimento. E para ver com quem estamos caminhando e o que estamos fazendo com esses que seguem os nossos passos ou que acompanham os nossos passos. Essas cenas todos já viram a exaustão. Mas olhando para isso, a gente vê seres ligados. Pelo amor e pelo laço familiar, consanguíneo, mas muito mais pelo laço espiritual. Tentando resgatar o seu bem mais precioso, que é a vida. Quando tudo em volta é desespero, é desilusão, é ameaça. As forças do homem se esvaem. A nossa inteligência, a nossa beleza, a nossa força física, a nossa conta bancária, de nada vale nesse momento. O nosso status, o nosso título, seja ele qual for, nessa hora não tem o menor valor.
O bem maior é a vida, e esse bem maior está ameaçado. O que podemos salvar? Alguém já fez esse exercício de estar no lugar de um desses irmãos? De pensar ali, o que eu faço agora? O próprio celular já não tem mais bateria, porque não há mais energia, porque não tem mais água, porque não tem mais alimento. E o que resta em cima de um telhado é a esperança. É a fé. O que trouxe esses irmãos até a vida aqui? Por que passarem por isso? Por que nós não passamos por isso agora? Quantos gaúchos tem aqui? Por que não estamos lá? Eu também sou gaúcho. Por que não estávamos em Brumadinho, em Mariana? Quando descem essas forças todas da natureza, através da água, não há força humana capaz de combater e de segurar. As estradas, o concreto, as coisas rígidas se vão feito papel ante as forças da natureza. São forças muito maiores do que toda a nossa sapiência, do que todas as bombas, do que toda a energia nuclear que a gente possa manipular. E quando olhamos para um cenário desses, vemos um complexo inteiro em destruição. Bens, conquistas, sonhos, naufragados ante uma força tão maior que a nossa. O que os trouxe a esse local, nessa data? Se uma dessas fosse a nossa casa e estivesse ali dentro o nosso iPhone, que lutamos tanto para conseguir, nosso computador, se tivesse ali a nossa TV, tivesse ali a nossa geladeira nova, que ainda estamos pagando, recém compramos, se ali estivesse o álbum da família com as fotos mais sagradas das nossas lembranças, a roupa e o tênis que a gente sonhou tanto para conseguir, se fosse a nossa casa, estaria ali os nossos pertences mais caros do nosso desejo. E simplesmente eles deixariam de ser nossos. Seriam da natureza. São da natureza como um todo agora. Olhar para toda a construção de nosso império, de nosso lar, de nossa casa, dessa forma, nos faz mergulhar numa reflexão muito profunda. Que sou eu? Quem sou eu? Por que isso? Nesse momento vemos verdadeiros heróis, tocados pela comoção, apresentando a sua solidariedade, o seu trabalho, correndo riscos, enfrentando doenças, enfrentando perigos constantes nesse cenário de tamanha destruição, para salvar vidas. Heróis verdadeiros. O patrimônio, as coisas do mundo físico simplesmente se esvaem, se desmancham. E após as águas baixarem, é esse cenário que a gente vai ver. Não tem energia elétrica, não tem celular, não tem TikTok, não tem Instagram, não tem WhatsApp.
porque não tem bateria, não tem carga, não tem energia. Mas pior do que isso, não tem água, não tem alimento. Tristemente, vemos casos de pessoas agarradas ao seu patrimônio que acabaram escolhendo o patrimônio ante a vida e desencarnaram por essa escolha. Tristemente, vemos pessoas saqueando casas inundadas e o mal se apresentando porque esses certamente trouxeram o mal do passado e continuam a oferecer ele ao mundo. Nosso planeta passa por um processo de transformação, onde o bem e o mal vão encontrar o contraste entre si. E lhes digo, irmãos queridos, que se hoje isto lhes comove, se a dor que está ali do lado dói em ti também, é porque o amor existe em você. Isso não vai doer onde haja orgulho, onde haja vaidade. Porque muito do orgulho e da vaidade está hoje submerso nessas águas. Muito do egoísmo está embaixo dessas águas. Mas acima delas, a gente vê a coragem. Acima delas, a gente vê aqueles que trouxeram o amor em si. E que esse amor precisa trabalhar agora. Precisa se apresentar ao trabalho. A vida como um todo busca a sua preservação. Homens, animais e um grande contingente buscam pela vida nos escombros, embaixo dos entulhos, dentro das águas, nas casas ainda cheias de água. Correntes humanas se oferecem para resgatar alguém em barcos que às vezes nem combustível tem. Alguns vultos oferecem equipamentos, jet ski, botes, helicópteros, à medida de suas capacidades financeiras, mas todos tocados por essa mesma comoção. O que faríamos nós na situação deles? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre a verdadeira propriedade, nos diz que o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. E o que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, os sentimentos. Eis o que ele traz e eis o que ele leva consigo. O que ninguém tem o poder de tirar-lhe e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Os tesouros que temos estão dentro de nós, das nossas faculdades, dos nossos sentimentos. Esses são eternos e indestrutíveis. Os
poderíamos falar sobre os desastres coletivos, e o Evangelho, o Livro dos Espíritos mesmo, vai tratar com muita propriedade isso. Mas o que podemos nós fazer agora, nesse instante daqui? Porque mesmo as estradas estão bloqueadas, com barreiras caídas, o acesso está difícil em muitas cidades. E a gente vê que essa tragédia começa do alto da montanha, em cidades com quase 1000 metros de altitude. E elas são cerceadas, elas são impedidas de entrar e sair. As barragens dessas cidades mesmo se rompem e descem. E vão encontrar agora na área mais baixa, na capital, e todas as cidades circunvizinhas. Esse volume todo de água, de entulhos. Será que o nosso coração é tocado por isso? Está doendo na gente isso? O que a gente pode fazer? Se o nosso coração é tocado pela compaixão, que ele desperte para a fraternidade e para o amor ao próximo, que tanto se fala. Esta é uma aula prática. Não é mais teoria. É aula prática de amor. Que a tua comoção faça vibrar teu coração para aquilo que é real, para aquilo que tem valor, para aquilo que é vivo, que é vida, para a tua essência e a essência do teu próximo. Quantos ranços ainda permanecem na gente? Quanta briga, quanta ira, quanta raiva, quanta mágoa, capazes de estourar uma represa que destrua o nosso próprio coração e o nosso organismo físico. A gente continua aguardando, esperando o quê? Que isso desague, que isso nos destrua? Não está na hora da gente se desfazer dessas coisas que só satisfazem o orgulho, a vaidade, ao egoísmo? Se isso tudo não nos comover, não nos levar a uma ação, nós vamos talvez saquear aqueles que estão sofrendo, porque não teremos trazido o amor. São esses momentos que nos convocam para a ação, para a vivência do amor verdadeiro em nós. E por estarem tão pertos, nos afetam, nos fazem vibrar. E se tuas mãos não puderem alcançar o alimento ou resgatar uma vida de dentro d'água, que juntas em oração, elas emanem esperança, fé e coragem através da tua prece. Sim, a tua prece tem um poder gigantesco. A tua prece vai levar coragem aos empreiteiros do bem que lá se encontram. Vai levar esperança a quem estiver em cima de um telhado, aquele que está sem comer há 3 ou 4 dias. Vai levar ideias. O plano espiritual trabalha essa energia toda como calor, como ânimo para esses irmãos em sofrimentos. E sim, o teu pensamento, o teu sentimento é uma energia magnífica que pode e deve se apresentar nessa hora. Saindo do centro espírita, em casa, sozinho, no carro, no banho, aonde você estiver, não desperdice essa oportunidade de olhar para a dor e poder atenuá-la com o teu amor. Tua prece, teu amor e tua fé são nessa hora convidados à realização do milagre através da caridade. Podem ser roupas, pode ser água, pode ser alimentos nas doações, mas principalmente o teu sentimento vai fazer muita diferença. E a exemplo do Cristo, que a nossa mão se estenda nessa hora na direção de quem necessite.
E eles precisam mais do que um iPhone novo, do que um fogão. Eles precisam mais hoje do que uma geladeira ou de um carro do ano, um carro elétrico. Eles precisam mais do que uma casa luxuosa. Eles precisam de vida. Que ao nos reencontrarmos do outro lado da vida, é sobre isso que falaremos. Sobre o quanto de amor teremos levado em nosso coração. O quanto trouxemos e o quanto levaremos. Que serei eu depois do agora? Obrigado, que Deus abençoe a todos.